Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan. Eu vou estar fazendo com vocês a correção da atividade avaliativa de matemática, para que vocês possam estar revendo alguma coisa que não ficou bem claro, onde vocês podem ter errado, tá? E também para que vocês possam estar reforçando os conhecimentos de vocês, tá? E tirar alguma dúvida a respeito de algum conhecimento que ficou talvez mal entendido e que vocês possam estar mesmo aprendendo, treinando novamente, certo? Isso é muito importante para o processo de aprendizado de vocês. Portanto, vamos lá. Vamos à questão de número 1, tá? Um pai comprou um bolo para que seus filhos fizessem um lanche durante o dia, certo? Ao fim do dia, constatou-se que o primeiro filho comeu 1/12 do bolo. O segundo filho comeu 3/8 e o terceiro filho já havia comido 7/24 do bolo. Então nós temos aqui 3 filhos que comeram pedaços do bolo. O restante ficou para o pai. Qual parte do bolo sobrou para o pai? Portanto, nós temos aqui o problema de um bolo, na qual ele foi comido, né? 3 partes, e ficou uma quarta parte, um pedaço, para o pai. E aí quer saber que parte foi que ficou para o pai. Como que resolveria então esse problema, né? O pensamento ideal seria retirar tudo que os filhos comeram e ver o que ficou, tá? Portanto, eu vou fazer a adição das partes comidas pelos filhos. Então eu teria então no primeiro momento aqui 1/12, 3/8 e 7/24. Temos um problema aqui de adição de frações. Muito bem, como nós já sabemos, uma adição de fração ela não pode ocorrer se os denominadores das frações forem diferentes. Portanto, essas 3 frações aqui, elas não podem ser adicionadas se os denominadores delas forem diferentes. Portanto, nós devemos fazer ficar igual. E aí, que estratégia nós devemos usar? Nós podemos usar o MMC, tá? Porque as frações elas deverão ter um múltiplo comum. A gente tem que identificar qual deve ser o número que todas as frações podem se transformar. A gente já treinou algumas vezes, eu já expliquei como que vocês podem identificar isso, tá? Para, às vezes, não precisar fazer o MMC, ficar fazendo aquele cálculo de decomposição. Aqui, né, com muita atenção, vocês podem ver que este número e este número aqui, ambos podem ser número 24, tá? Portanto, eu posso simplesmente multiplicar esse número aqui por 2, e o numerador também deverá ser por 2, né? Porque senão a fração ela não será equivalente. Esta aqui eu devo multiplicar por 3, e essa aqui também por 3, e essa aqui não precisa fazer multiplicação, porque ela já tem denominador 24. Portanto, a primeira fração, ela ficaria 2/24, a segunda 9/24 e a terceira 7/24. Certo? Como vocês podem ver, as frações agora elas são equivalentes e todas com denominador 24, podendo então fazer essa adição. Lembrando que o denominador repete, tá? E o numerador ele vai dar 2 mais 9 mais 7, portanto, 18/24. Então entendemos que os filhos eles comeram um total de 18/24. O que sobrou para o pai é exatamente o que completa 24/24. Portanto, né, a parte restante para o pai, eu posso fazer 24 sobre 24 menos 18/24, que é igual a 6/24. Aí eu observo que letra A, B, C, D e E não tem esse número, né? Porém, nós já vimos que toda fração ela pode ser reduzida, ela deve, na verdade não é que pode, ela deve ser reduzida até ficar irredutível. Eu devo dividir o numerador e o denominador dessa fração para que eu tenha uma fração reduzida. Portanto, eu tenho aqui 6 dividido para 6 é igual a 1, 24 dividido para 6 é igual a 4. Portanto, o que restou para o pai foi exatamente este 1/4 referente à letra D, certo? Então esta seria a resposta ideal para a primeira questão. A questão de número 2 é uma questão de relações de ordem, tá? Questão de relações de ordem. Vamos lá. A professora de matemática selecionou 5 alunos e deu os seguintes números para cada um. Ana, 1/9, aliás, menos 1/9, tá? Ana, menos 1/9, Beatriz, menos 3/4, Carlos, 0, Daniela, 1,5 e Eric, 1/2, 1 sobre 2. Se a professora pedir para que eles se formem uma fila em ordem crescente, tá? Crescente, do menor para o maior, de acordo com seus números, eles devem ficar em qual ordem? Justifique sua resposta com os cálculos, tá? Muito importante isso. Em qual ordem eles devem ficar? Então aqui temos uma questão de relação de ordem. Nós devemos saber quem é o menor dos números. E aí, pessoal, nós temos algumas maneiras de solucionar isso, tá? Vou escrever aqui primeiro os números, menos 1/9, menos 3/4, 0, 1,5 e 1/2. Tá? Temos a opção de trabalhar com todos os números na sua forma decimal, porque é assim, eu considero mais fácil de saber quem é o maior, quem é o menor, certo? Portanto, eu tenho aqui já o 0 na forma decimal, o número 1,5 também na forma decimal, os outros estão na forma fracionária. Eu posso efetuar a divisão. No caso, eu vou fazer a divisão de 1 por 9, tá? E aí procede-se da seguinte maneira: quando o dividendo ele é menor do que o divisor, devemos fazer o ajuste desse número, tá? Então nós fazemos a 0, para que esse número ele possa aumentar. E aí fica 10 dividido para 9, que é igual a 1. Fazemos a subtração, o resultado daria 1, acrescenta-se um 0, 1 novamente, vem 9 para cá, resta 1. E aí a gente observa que caímos aqui numa dízima periódica de 0,1111, tá? Uma dízima periódica, então menos 0,11 infinito. O próximo número, menos 3/4, eu vou fazer novamente agora a divisão de 3 por 4. 0,7 vezes 4, 28, resta 2, acrescenta-se o 0, 5
vai dar exato aqui. Portanto, a divisão deu menos 0,75. Muito bem, esse número aqui ele já é na forma. Este aqui também já é na forma. Vou dividir 1 por 2. 0,5. E aí finaliza a divisão. Ok. Agora sim podemos colocar na devida ordem crescente, do menor para o maior. Temos aqui então, estudamos que na reta dos inteiros, os números negativos, tá? Quanto mais longe do zero, menor ele é. Portanto, entre este número aqui e esse número aqui, qual é o mais negativo? Qual é o que está mais longe do zero? 0,11 ou 0,75 negativo, tá? Observa-se que menos 0,75, ele seria o menor de todos. Porque ele está mais afastado do zero, do lado negativo, enquanto que o outro seria 0,11, tá? 0,11. Ok? Então já estamos aqui estabelecendo uma ordem, na qual temos Beatriz, depois temos Ana. Aqui esse 0 é referente a Carlos, o número 0,5 é em seguida, tá? 0,5, que refere-se a Eric. E por fim, teríamos aqui Daniela, com o número 1,5. Ok? Então esta seria a sequência correta. Tá? Beatriz, Ana, Carlos, Eric e Daniela. Certinho, gente? Espero que tenham compreendido esta questão. A questão de número 3. Tá? A questão de número 3, temos aqui o problema da jarra, né? O problema da jarra, da receita, aliás. Para o preparo de uma receita, Lourdes adiciona água em 3 etapas. A etapa 1 é adicionado 1/8 de litro de água fria. A segunda etapa, 2/5 de litro de água morna. Na terceira etapa, é adicionado 1/4 de água fervente. E aí toda essa água vai sair de um galão de 1,5 litros de água. Portanto, essa água, esta e esta também, elas saem desse galão de 1,5 de água. Após o uso da água na receita, quantos litros de água vão restar nesse galão, né? Então vamos ver aqui quanto que vai restar neste bendito galão. Para isso, devemos entender então que essas 3 quantidades, elas foram gastas, tá? Elas foram utilizadas. Então nós devemos adicionar. Ou adiciona-se na forma de fração, e procede-se da maneira como eu já expliquei antes, transformando no denominador, porém depois nós teremos que transformar esse número para decimal. Seria um trabalho um pouco mais difícil, mais demorado. Eu recomendo, então, dividir o numerador pelo denominador para a gente achar um valor decimal. Tá? Então, eu vou dividir 1 por 8. 0,1. Resta 2, acrescenta-se um 0. 2, que dá 16. Resta 4, acrescenta-se um 0, 5. Tá? Portanto, a primeira adição, a primeira parte de água, foi de exatamente 0,125. Ou 125 ml, né? 0,125 litros ou 125 ml. Segunda parte, 2 quintos. 0,4. 4 vezes 5, 20, resta 0, então 0,4. 0,4 litro ou 400 ml. A etapa 3, 1/4, faço também essa divisão de 1 por 4, 0,2 que dá 8, resta 2, acrescenta-se um 0, 5 que dá 20, resta 0. Então nós temos aqui 0,25 litro ou 250 ml. Certinho? Vamos adicionar para ver o que foi consumido nessas 3 etapas. 7,0. Então foi consumido 0,775 litros ou 775 ml. Portanto, devemos fazer a subtração agora dessa quantidade, tá? 1,5 menos 0,775. Ok? Para fazer a subtração, é claro que nós devemos adicionar zeros aqui para que a divisão ocorra corretamente. E aí vamos aos empréstimos, porque essa subtração ela vai precisar dos empréstimos. Aqui essa subtração ela não pode ocorrer sem que haja um empréstimo, né? Então, vou pegar aqui emprestado deste 50, vai ficar 49. 5, 2, aqui fica 14 menos 7, igual a 7. Aqui ficou 0 devido ao empréstimo, né? Portanto, quantos litros de água vão restar no galão? Temos aqui, então, 0,725 litros. Letra D. D de Deus é mais. Deus é bom o tempo todo. Certo, gente? Caso tenham dúvidas, depois vocês podem estar me perguntando, questionando alguma coisa, certo? Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Questão de número 4. As faces de um cubo foram marcadas com os números menos 5 quartos, 2 quintos, 8 quintos, menos 1 quarto e 9 décimos, um em cada face. Esse dado foi lançado 2 vezes e não saíram valores iguais. Sendo assim, a diferença entre o maior e o menor valor obtido após os 2 lançamentos foi igual a, tá? Então o que a gente deve saber, tá, gente? A diferença é um cálculo de subtração, tá? Porque suponha que eu tenha, vamos supor que eu tenha 10 reais e você tenha 7 reais. Qual é a diferença entre o meu valor, que é 10, e o seu valor, que é 7? A diferença é de 3 reais, tá? Então a gente faz a subtração. Certinho, dessa maneira se faz a diferença, tá? E aí a gente deve ver bem direitinho aí a ordem de quem, a diferença é de quem para quem. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Suponha que em um determinado jogo eu tenho 10 pontos e você tenha menos 3 pontos. Qual é a diferença do meu, isso aqui é o meu, ó, para o seu? Tá? Lembrando que diferença é menos. O meu é 10, o seu é menos 3. Então a diferença é 10 menos 3. E aí você já sabe que quando a gente tem esse caso aqui de menos, isso aqui acaba transformando-se em mais, né? Devido às regras
da subtração, tá? Então nós teremos uma diferença de 10 mais 3, que é igual a 13. Até porque também numa reta numérica, onde temos aqui o 0, menos 1, menos 2 e menos 3, e aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, a diferença seria a distância de um para o outro. E aí nós temos aqui uma distância de 13 unidades, tá certo? Uma distância, uma diferença de 13 pontos, aqui no caso, né, a questão, de 13 pontos. Só justificando essa ideia sobre este cálculo. É basicamente o que ocorre nessa questão. A questão que é a diferença entre o maior e o menor valor. Ok, então como devemos proceder, tá? Primeiro devemos identificar quem é o maior e quem é o menor, certo? Ou transformamos todos em decimais, ou fazemos com que as frações tenham o mesmo denominador. Eu vou optar pela segunda possibilidade, tá? Para a gente descobrir o mesmo denominador, podemos tirar o MMC ou identificar que todos os denominadores podem se transformar em 20, fazendo a multiplicação dessas frações. Se eu multiplicar, veja só, se eu multiplicar essa fração aqui por 5 e por 5, eu tenho 25, 20. Negativo, né? Porque ele é negativo. A segunda fração, se eu multiplicar por 4, eu tenho 8, 20. A terceira, se eu multiplicar por 4, eu tenho 16, 20. A terceira fração, se eu multiplicar por 5, eu tenho menos 5, 20. E a última fração, se eu multiplicar por 2, eu tenho 18, 20. Certo? Aqui agora eu tenho só que identificar quem é a menor e quem é a maior. No caso, a maior delas é a que tem o maior numerador, seria 18, 20. Eu já posso descartar essas aqui positivas, tá? A menor delas seria quem está mais longe do zero, mais negativa. A mais negativa de todos é menos 25, 20. Certo? Agora então nós podemos fazer a diferença. A diferença, pessoal, é entre a maior e o menor valor, tá? Então, a maior ela deve ser escrita primeiro. Menos, tá? A menor, que é menos 25, 20. Veja o que vai acontecer aqui que eu falei agora há pouco, ó. Dois sinais negativos, eles vão se transformar em um sinal positivo, tá? Então nós teremos 18, 20 mais 25, 20. Que vai, então, esse resultado dessa adição de fração, vai dar exatamente, somando isso aqui, vai dar 43, 20, ok? Resposta, letra C. Questão de número 5, assim, é um pouco mais fácil. Envolve moedas. Beatriz vai comprar uma revista por 4,35 e quer comparar com algumas moedas. As moedas que ela possui são essas. E aí queremos saber se esse dinheiro é suficiente para pagar a revista ou se vai faltar e sobrar algum dinheiro e quanto, né? Fazendo aqui o cálculo, temos aqui R$1, 2, R$3, R$4 e 55 centavos, né? R$4 e 55 centavos. Então, 4,55. Sabendo que a revista custa 4,35, a moeda é suficiente? Sim, é suficiente. Vai sobrar ou vai faltar algum dinheiro? Já vimos aqui que já tem 4,55, então vai sobrar. Sobrará. Quanto? Tá? Então vou fazer a subtração de 4,55 menos 4,35. Aqui vai dar, então, pessoal, 20 centavos, tá? Vai restar 20 centavos. Muito bem. Questão número 6. É uma questão de relação de ordem. Nossa. Para que seja possível construir uma caixa para guardar seus lápis de cor, Carolina precisa ordenar todos os lápis que tem em ordem crescente de tamanho. Em seu estojo havia 5 lápis. Um verde, de 5,54, 4 centímetros. Um azul, de 5,08. Um preto, de 5,1. 5,1. Um rosa, de 5,102. E um lilás, de 5,077. Então, qual seria a ordem crescente desses lápis de cores, né? A ordem crescente dos lápis de cor, a ordem de tamanho. Como a gente já estudou, pessoal, para facilitar a nossa comparação de números decimais, devemos ter, assim, para melhorar a nossa visão na hora de fazer essa comparação, igualamos a quantidade de casas decimais para todos os números. Portanto, veja que esse número ele tem 3 casas decimais, esse também tem 3 casas decimais, só tem uma. Ó. Então eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Esse que tem 2 eu acrescento um zero e esse aqui eu acrescento também um zero. Agora sim eu consigo dizer, tá? Porque aqui eu observo 5,540. Aqui eu tenho 5,080. O outro 5,100, o outro 102 e o outro 0,77. Agora, vamos ver aqui quem é, ó, o menor. Vemos que todos começam com 5, todos são iguais com relação ao número da frente, né? O número natural. Com relação ao próximo número, vemos aqui que temos esse aqui menor, porque ele é 0, e esse aqui também é 0, né? Porém, entre os dois, quem é o menor? É o azul ou é o lilás? Nós vamos comparar após o 0. Qual é o próximo número após o 0? Aqui temos 7 e aqui temos 8. Portanto, o que tem 7 é o menor. Logo, o menor lápis de todos é o lilás, que tem 5,077. O segundo lápis vai ser o azul. Azul com 5,080. Opa. 5,080 ou 5,08, como queira. O próximo lápis seria o preto com 5,100. O rosa com 5,102. E por fim, o verde com 5,540. Então esta seria a ordem correta, tá, para organizar esses lápis de cores. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham compreendido e tirado essa dúvida, tá? Questão de número 7. Questão de nível um pouquinho mais simples, tá? Não tem tanto mistério nessa questão. Tá?
A dificuldade seria compreender como que ela se dá. Muito bem, vamos à leitura. Na padaria, uma torta foi dividida em 6 partes iguais, certo? Cada pedaço custa R$ 2,20. Quanto se pagaria por metade dessa torta? Justifique com os cálculos. Tá. Suponha então, pessoal, que nós temos aqui uma torta dividida em 6 fatias, tá? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, cada fatia custa R$ 2,20. Essa aqui custa R$ 2,20. Esta também custa R$ 2,20. Todas custam R$ 2,20. E essa também custa R$ 2,20. E essa também. Todas custam R$ 2,20, claro, né? E aí, a questão, ela pede metade da torta, tá, gente? Então, nós temos metade dessa torta, são 3 pedaços. 3 pedaços. Então, nós temos R$ 2,20 multiplicado por 3. 3 vezes 0. 3 vezes 2 e 3 vezes 2. Contando aqui as casas decimais, nós temos R$ 6,60. Certinho? Letra B. Ok? Letra B. Vamos então para a questão seguinte. Faltam 3 questões. Vamos já terminar. Tá, questão número 8, questão de um pouco maior complexidade, certo? Porém, é uma questão que foi retirada do livro, bastante trabalhada em sala, tá? Vamos ver como que ela quer de nós. Jenny é cliente de uma companhia telefônica que oferece o seguinte plano. A tarifa mensal de R$ 18,00 e gratuidade em 10 horas de ligação por mês. Então, o que isso significa? Que ela paga uma taxa de R$ 18,00, porém, esses R$ 18,00 ela dá um direito dela ligar por até 10 horas. Tá? Não seria gratuidade, ela paga os R$ 18,00 para ligar até 10 horas de ligação. E aí, acontece que se ela exceder as 10 horas, ela deverá pagar 3 centavos por cada minuto que exceder. Certo? Então, ela deverá pagar 3 centavos por cada minuto, tá? Por minuto que exceder. Em janeiro, ela usou o telefone por 15 horas e 17 minutos. Então, já observamos aqui que dessas 10 horas, ela conseguiu, né, passar 5 horas e 17 minutos. Em fevereiro, ela ligou por 9 horas e 55 minutos. Então, ela nem chegou a ligar as 10 horas. Mas é assim, ó, a tarifa, ela paga os R$ 18,00, que ela pode ligar até 10 horas. Se ela ligar menos do que as 10 horas, se ela não ligar, tá? Mesmo que ela não ligue, ela deve pagar esses R$ 18,00 porque ela assinou o plano. É um plano que é muito comum entre... Sim, é comum entre nós, né? Os planos das operadoras. A gente paga o valor, tem autonomia de ligação, mas mesmo que não ligue, devemos fazer o pagamento, né? Claro. Ok. Então, no final aqui, a questão ela quer saber qual foi a despesa nos 2 meses, tá? Então, nós temos aqui o mês de janeiro e o mês de fevereiro. No mês de fevereiro, ela ligou por 9 horas e 55 minutos, portanto, ela vai pagar os R$ 18,00. Já no mês de janeiro, ela passou quanto? Ela passou 5 horas e 17 minutos. 5 horas e 17 minutos. Ela vai pagar aqui, no caso, R$ 3,00 por cada minuto em excesso. Cada minuto, tá? R$ 3,00 não, 3 centavos por cada minuto. Logo, devemos saber quantos minutos temos aqui nessas 5 horas. 1 hora, pessoal, custa 60 minutos, certo? 1 hora custa 60 minutos. Então, 5 horas equivalem a 5 vezes 60, tá? Fazemos a multiplicação. 5 vezes 6, 30. Então, nós temos aqui 300 minutos, mais esses 17 minutos aqui. Então, nós temos 317 minutos. Cada minuto, ao custo de 3 centavos. Para saber quanto que ela deve pagar por esses 317 minutos que excederam. Fazendo a multiplicação. Fazendo-se a multiplicação, vemos que ela, temos aqui 2 casas decimais, ela pagou R$ 9,51 por essas 5 horas e 17 minutos. Então, em janeiro, ela pagou os 18, porém, ela pagou aqui uma taxa de R$ 9,51, devido a ter excedido. Logo em janeiro, ela pagou R$ 27,51. Em janeiro e fevereiro juntos, né, ela pagou 18 mais R$ 27,51. Logo, ela pagou R$ 45,51, né? R$ 45,51 por esses 2 meses. Ok? Então, desta maneira que se procede a questão. Um pouquinho mais complexa, devem ter um pouquinho mais de atenção e cuidado com ela, né? São muitas operações. A questão de número 9 também foi uma questão trabalhada em sala, tá? Se eu não estou enganado, é uma questão também do livro. Ela é da seguinte maneira. Uma jarra de suco possui capacidade, quando cheia, para servir 13 copos cheios, cada copo com capacidade para 0,2 litros. A capacidade da jarra é, ou seja, quanto que cabe em litros nessa jarra, tá? Essa questão, gente, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Suponha aqui, vou desenhar essa jarra. Ok. Ela cheia. Aí eu tenho 13 copinhos que ela consegue encher, tá? Ela consegue encher 13 copinhos desses. Cada copo desse, imagina que temos 13 copos aqui, cada um com 0,2. Esse tem 0,2, outro 0,2, outro copo também com 0,2. E aí temos 13 de 0,2. Portanto, o nosso problema ele pode ser resolvido por meio de uma multiplicação de 13 por 0,2. Tá? Logo, temos aqui
Nesta multiplicação, uma casa decimal, temos 2,6 litros. Resposta, então, letra C. Certo? Essa questão resolvia-se desta maneira. A questão de número 10 é a questão mais trabalhosa de todas, tá? Ela exige um raciocínio bem mais complexo para resolver essa questão. Já era um desafio, né, um pouco maior. Renato foi a um pequeno mercado disposto a comprar 2,4 kg de milho, 1,75 kg de arroz e 250 gramas de feijão. O famoso 1/4, né? O famoso 1/4. No mercado, ele encontrou a tabela a seguir. Desculpa. A tabela a seguir. O milho custa R$ 1,25 o quilo, o arroz R$ 2,80 o quilo e o feijão R$ 13,68 cada 3 quilos, tá? Então a questão ela não deu o valor do quilo do feijão, ele deu o valor de 3 quilos de feijão. Portanto, para esse problema, obviamente nós devemos descobrir quanto que custa cada quilo do feijão. Vou continuar a leitura e depois nós vamos resolvendo passo a passo, tá? Para o pagamento dessa compra, por um erro de digitação, foram cobrados R$ 11,12. Considerando os preços proporcionais aos pesos dos alimentos, ou seja, eu vou pagar por aquilo que eu comprar, por aquilo que eu pesar, calcule a diferença entre o preço cobrado, no caso esse aqui, e o valor real da compra de Renato. Então, nós vamos descobrir quanto que ele deveria ter pago realmente, tá? Em seguida, nós vamos representar esse número por meio de uma fração irredutível. Vamos representar essa diferença por meio de uma fração irredutível. Com o numerador ele é o número 80, tá? Então, primeiro nós vamos descobrir aqui quanto foi que ele pagou por esse milho aqui, ó. Certo? Então, funciona assim, galera, ó. Suponha que 1 kg de queijo, né? Que a gente costuma comprar por 250 gramas, por 100 gramas. 1 kg de queijo, ele custa R$ 30. 1 kg de queijo. Só que dificilmente nós que somos aqui, que nós não somos empresários, não somos empreendedores, assim, quem não é, né? Geralmente eu chego na padaria ou no supermercado e eu me dê 250 gramas de queijo, me dê 300 gramas de queijo. E como é que a balança ela faz esse cálculo, né? Suponha que não tivesse a balança, aquela balança que já dá o preço. Então eu multiplicaria esse R$ 30 pela quantidade paga, né? Pelo valor proporcional em quilo. Ou seja, se eu comprei 250 gramas, eu comprei 0,25 do quilo, né? Então eu multiplico esse valor, esse preço do quilo, pelo peso, né? Pelo peso. Certinho? A mesma coisa no posto de combustível. O valor do combustível, por exemplo, R$ 5,65, e eu quero 1,5 litro de combustível. Se o litro custa 5,65, então eu pego 5,65 e multiplico pelo valor. Eu quero 1,5 litro de combustível, então eu boto 1,5. E aí eu vou saber o valor que eu vou pagar por esse combustível. Portanto, o cálculo seria de multiplicar. Aqui, o cálculo inicial. Eu multiplico 2,4 por 1,25. 1,25 multiplicado por 2,4. Aqui dá 20, 10, 5, 10, 5, 2, 0, 0, 10, 1, 3. Então eu vou pagar 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou pagar R$3 pelo milho, tá? Vou pagar R$3 pelo milho. Vou pagar aqui para não ficar muita coisa. Vou pagar R$3 por este milho. Ok, vamos descobrir agora pelo arroz. O arroz custa R$2,80, eu vou comprar R$1,75. Vou multiplicar por 2,80, 2,8. Ficou muito volumoso este pincel. Certo? Fazendo a multiplicação, 8 vezes 5, 40, 60, 14, 10, 15, 3, 0, 0, 9, 4. Então, aqui 3 casas decimais, temos R$ 4,90. Já o feijão, galera, como ele não deu o valor do quilo, nós devemos descobrir o valor do quilo do feijão, tá? Se 3 quilos custam R$ 13,68, nós vamos saber o preço de 1 quilo. 13,68 dividido para 3. 13,68 dividido para 3. Então, 13 dividido para 3 é igual a 4, porque 4 vezes 3 é 12. Sobra 1 aqui, essa vírgula eu adiciono para cá, para poder baixar o 6. 16 dividido para 3 é igual a 5, que dá 15. Resta 1, baixa o 8. 18 para 3 é igual a 6. O quilo do feijão custa R$ 4,56, tá? Porém, ele não vai comprar 1 quilo de feijão, né? Ele vai comprar 250 gramas. 250 gramas, eu não posso pegar 4... Aliás, espera. Eu não posso pegar 4,56 e multiplicar por 250, né? Porque a gente deve fazer a multiplicação por quilo, tá? A representação deve ser em quilos, senão aqui vai dar um valor muito, muito alto. 250 gramas, ele é equivalente a 0,25 quilos, tá? 0,25 quilos. Ok? Portanto, eu vou multiplicar R$ 4,56 por 0,25. 5 vezes 6, 28, 22. Multiplicando o 2 agora, ó. 12, 11, 9. Multiplicando o 0, 0, 0, 0. Vou adicionar 10, 4, 11. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele pagará por esse feijão R$ 1,14. R$ 1,14. Feijão, R$ 1,14. Se meus cálculos não estiverem errados, né? R$ 1,14. R$ 1,14. Portanto, ele deverá pagar por essa conta. Vou adicionar aqui esses valores. Estou fazendo aqui a adição, tá? 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R$ 9,04.
Vou calcular a diferença entre o que ele pagou e que ele deveria ter pago, R$11,12, menos 9,04. Aqui não pode fazer subtração, vou pegar emprestado. 12 menos 4 é igual a 8, aqui ficou 0. 11 menos 9 é igual a 2. Então ele pagou R$2,08 em excesso, né? Pelo erro de digitação na calculadora. Agora, galera, para finalizar, a questão, ela, além de fazer isso, de pedir todo esse trabalho, todo esse cálculo, ele pediu para que a gente representasse o número por meio de uma fração irredutível, com numerador e denominadores inteiros. Então, eu vou transformar 2,08 em fração irredutível. Como é que a gente faz isso, né? Temos aqui duas casas decimais, a gente já viu que basta contar as casas decimais. O denominador, como são 2, então nós teremos 2 zeros no denominador. Para transformar em irredutível, nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, vou fazer a divisão por 2 aqui, que é mais simples. Numerador 104 sobre 50, por 2 novamente, ficaria 52, 25, e aí eu observo que não consigo mais simplificar, porque não divide mais por 2, não divide mais por 3. Temos então uma fração irredutível. A resposta final seria 52 sobre 25 avos, tá certo? Então essa questão realmente mais desafiadora, é mais difícil, né? Porém nós tivemos questões de nível um pouco mais fácil, essa aqui também é um pouquinho mais difícil, e questões de nível intermediário, né? E sem falar também que, assim, eu vejo como muito importante nós sempre trabalharmos com questões que contêm texto, porque à medida que nós formos fazendo questões assim, nós vamos estar nos preparando para os seletivos, né? As questões de hoje em dia, elas têm que ser contextuais, elas têm que envolver um texto, uma resolução de um problema hipoteticamente real. Então, é muito importante exercitar essa capacidade de leitura, interpretação e resolução de problemas, tá? Então, fica aqui o meu abraço. A avaliação, ela tinha uma certa complexidade, né? Mas é isso aí. Eu vejo como muito importante a gente ter um nível, né? Um nível não só de questões fáceis, é importante a gente ter questões de nível de dificuldade, porque, sendo assim, nós teremos assim, um preparo maior, né? Eu estou preparando vocês, né? Nós estamos preparando vocês para serem competitivos, para conseguir chegar em qualquer lugar e conseguir um destaque, né? Em qualquer escola, qualquer universidade, instituição, qualquer seletivo, e saber se desenvolver muito bem, tá? E é isso que eu espero de todos, eu acredito no potencial de todos, né? Porém, vocês têm que trabalhar, né? O treino, quando o treino é difícil, quando a gente treina pesado, na hora da prática, o jogo, né? O jogo acaba ficando um pouco mais simplificado. Então é isso, fiquem com o meu abraço e até mais, até a próxima. Obrigado.